Alimento para o Espírito, programa A Hora da Verdade, com o servo de Deus, Rodrigues. Deus abençoe a todos que estão aí ouvindo, né, o que o Espírito Santo deu para entregar aos corações dos irmãos, das irmãs, porque necessário né, entender e ouvir a palavra de Deus no Espírito, né? Uma consciência focada para a Santa Palavra, deixar cair no Espírito. Então Deus abençoe vocês e gostou, dê o like aí para continuar recebendo a Hora da Verdade, alimento para o Espírito. Vamos ler hoje Romanos capítulo 1, versículo 18. Diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Né? Por isso que o cristão, ele conhece a verdade, né? Não pode praticar injustiça, porque Deus se ira contra a injustiça, ainda mais para aqueles que conhecem, são filhos de Deus, que têm por obrigação praticar a verdade. Versículo 19, porque o que de Deus se pode conhecer, neles também se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Aqui fala do mundo, né? Das pessoas sem Jesus, né? Porque as coisas invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como a sua divindade se entende. Claramente se vêem pelas coisas que estão criadas, para que os homens fiquem inexcusáveis. Quer dizer, não tem desculpa, né? Você vê aí a natureza que Deus criou, tudo. Então não tem desculpa. Versículo 21, porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, ainda se desvanecem, e o seu coração insensato, a sua alma insensata, fica na escuridão, se obscureceu. Então, até os cientistas, é simples. A ciência criou Deus ou Deus criou a ciência? É uma resposta simples. Deus criou tudo, né? Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E está aí. Muitos homens de sabedoria, no fim se torna uma loucura, né? Usurpando poder, corrompendo-se, jogando bomba, matando os outros. Quer dizer, sabedoria para criar e loucura para destruir. Aí vamos entrar agora no assunto, né? Para a igreja. Eu quis colocar Romanos 1 para dizer que não há desculpa, e que Deus, o Pai Eterno, ele usa, Jesus sempre usou na Santa Palavra dele, árvore, lá em Provérbios, a formiga, né? Provérbios 6, a águia,
Então o Senhor, ele usa a natureza para que o homem saiba e aprenda com a natureza, né? Mateus 5, versículo 14, o que o Senhor Jesus diz à igreja, não só aos discípulos naquele dia, né? Mas aos cristãos que, na mesma linha dos discípulos, se entregaram a Jesus, seguiram a Jesus, né? Tiveram compromisso com a verdade, com Cristo. E o que Jesus falou para eles, a todos quanto recebem a Cristo como único Senhor e Salvador, e é sepultado pelo batismo e ressurge como Filho de Deus, a palavra é a mesma. Jesus dizendo ainda hoje, vós sois a luz do mundo. Né? Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. O que Jesus quis dizer com isso? É que ele já pôs uma cidade na montanha, no monte, para poder o homem entender, o cristão entender humanamente, né? O Senhor tem as coisas espirituais, colocou aqui a cidade edificada num monte, ele quis comparar, não dá para esconder uma cidade edificada, iluminada, né? Então Jesus naquela época ensinava em parábolas, trazendo o espiritual para uma compreensão terrena, como no versículo 14, dizendo aos discípulos que uma cidade em uma elevação alta, ou seja, uma montanha, seria impossível de não ser vista à noite, devido ao brilho da iluminação pelas tochas. Aquele tempo era tochas, né? Mas era a luz, fazendo a comparação espiritual aos discípulos como o mundo de hoje, mundo de trevas, ou seja, a cegueira espiritual do pecado, dizendo, olha, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder. Então, o cristão não tem jeito de se esconder nesse mundo de trevas. Quem já entregou a vida a Jesus, no mundo espiritual brilha, né? É luz. Jesus falou que a luz é luz. Agora vós sois a luz do mundo. Então, o cristão se deserda de Cristo, vai para o mundo, mas não adianta. O Satanás sabe que ele é filho de Deus pela adoção do sangue de Jesus. Aí tem que cair a consciência que na casa do meu pai, né, até os trabalhadores se alimentam do bom e do melhor. Foi o que o filho pródigo falou e voltou à comunhão da casa do pai. Porque ovelha que cai na lama não vira porco, continua sendo ovelha, porém suja. Aí tem que a água limpa, né? O arrependimento, a santa palavra de Deus é água, e o sangue de Jesus purifica e deixa de novo alvo como a neve, para não mais cair na lama, né? Agora, trazendo para o século XXI, você, eu, somos cristãos, nós, igreja do Senhor Jesus, que é o verbo da vida, continua a nos lembrar, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder. Então não tem jeito de se esconder, né? Mateus 5, versículo 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam, olha aqui, as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus.
Então nós carregamos um nome que é sobre todos os nomes. Nós carregamos o nome de Jesus Cristo. É uma responsabilidade ímpar. Então vamos brilhar diante deste mundo, dos homens, para que eles possam ver Cristo na nossa vida, não uma religião, né? Assim como Jesus fez comparação para um melhor entendimento, vamos, no dia de hoje, fazer também. Então vamos lá. Energia hidrelétrica. Esse tipo de energia elétrica é gerada por meio do aproveitamento da força e do volume da água. Marca aí, água. Barragens, marca aí, barragens. Barragens são construídas em rios, é um reservatório, marca aí, reservatório, é formado. Então, a água é captada desse reservatório e levada pelas tubulações, marca aí, tubulações, até as turbinas, marca aí, turbina, as quais se movimentam por conta da potência da água. Marca aí, potência da água. Você já vai me entender já já. João, capítulo 4, versículo 14. Jesus diz àquela mulher: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Então aí você já sabe que a potência da água numa hidrelétrica muda tudo. E a potência espiritual da água que Jesus nos dá, né, que é a santa palavra, a potência dela em nosso espírito, ela salta para a vida eterna. Com consciência pura para com Deus, essa água que jorra dentro do cristão torna o cristão entender o mundo espiritual. Assim, o cristão, com essa água, criará uma barragem, ou, vamos falar aí, armadura espiritual. Você viu lá, barragem? Armadura espiritual contra as astúcias de Satanás. Efésios capítulo 6, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo tudo, ficar firme. Vamos lá então, reservatório ou depósito. Armazenar a água, ou seja, a palavra de Deus, tem que ser depositada. Você viu aí, depósito? No espírito, na consciência. É o que o próprio Jesus diz. João capítulo 4, versículo 23, mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais, hoje em dia, em século XXI, que assim o adorem. Chegou a hora, o Pai está à procura dos que querem permanecer luz diante deste mundo tenebroso. Versículo 24. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, que são os filhos, a igreja, o adorem em espírito só? Não, e em verdade. O que é espírito e verdade? É a santa palavra de Deus no espírito e, em verdade, a obediência à prática da santa palavra de Deus no dia a dia.
Então vamos falar o reservatório, lembra? Hidrelétrica e tal. O reservatório precisa estar cheio da água viva, ou seja, da santa palavra em prática e obediência. Para quê? Para gerar, olha aí, a fonte, lembra da hidrelétrica? A fonte em nosso espírito, o qual é o Espírito Santo, a fonte da água para a vida eterna. Aí sim, Jesus batiza o cristão com o Espírito Santo, ou seja, dando os dons, né? Então, Evangelho de João, capítulo 2, versículo 7, disse-lhes Jesus: Enchei d'água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Então, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Jesus ainda diz: Enchei-vos da santa palavra até em cima. Ou seja, até ter uma consciência pura para com Deus. Lembrando que a palavra é água. Jesus, quando falava com os discípulos, ele dizia: Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado, né? A água. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, né? Então, devemos nos encher o reservatório do nosso espírito até ter uma consciência pura e compromisso com Deus. 1 Timóteo 3, capítulo 9, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. Pecou, se arrepende, se reconcilia, não dá chance para o diabo trabalhar, né? Volta, fica firme com Jesus. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo e mostrou que realmente se transformou a água em vinho. Hoje, para ser batizado com o Espírito Santo e fogo, precisamos ter o reservatório cheio da água da vida, a santa palavra de Deus, com entendimento, não só como conhecimento. Efésios capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Olha aqui, a água, esse vinho da alegria é o Espírito Santo. A água transformada em vinho espiritual é a alegria do Espírito Santo. Reservatório, lembra que eu falei de reservatório na hidrelétrica? Reservatório completo, ou seja, o cristão preparado. A água é levada pelas tubulações, lembra? Falei tubulações até as turbinas, as quais se movimenta por conta do quê? Da potência da água. É da potência da santa palavra no seu espírito, em prática, em obediência e entendimento. Ali no Apocalipse, no capítulo 7, versículo 17, diz: já é a noiva prudente arrebatada. 7,17, porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes, o quê? Olha aqui, ó, continua lá em cima, água que jorra para a vida eterna, das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Vê como é importante o reservatório cheio da água, da palavra de Deus. O reservatório aqui é o espírito, não é a alma, né? Coração, é o espírito nosso. Porém, já podemos desfrutar da fonte da água da vida, assim como a água é levada pelas tubulações,
conforme a comparação terrena, a tubulação espiritual é a consciência de sabedoria, a qual vem do alto, do Pai das luzes. Tiago 1,17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Turbinas. As águas elevadas até a turbina, as quais se movimenta por conta da potência das águas. Colocamos aqui as turbinas como a fé, a qual se movimenta no mundo espiritual pela obediência à santa palavra de Deus, que é as águas. Pela fé fundamentada em Cristo, sem variações de dúvida, conforme Deuteronômio 28, versículo 1. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Fundamentada em Cristo, sem variações de dúvida, conforme Hebreus 11, versículo 1. Ora, a turbina aqui, a fé, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Para gerar fonte espiritual para a vida eterna, é preciso aproveitar o poder da fé, através da santa palavra de Deus que sacia a sede do Espírito, e gerar uma fonte de água que salte para a vida eterna. Evangelho João 4,14, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele o quê? Uma fonte da água que salte para onde? Para a vida eterna. Subestações de transmissão. A energia sai da usina direto para a estação de transmissão, onde passa por transformadores que aumentam sua voltagem. Então, conforme você vai se transformando com a palavra de Deus, a sua voltagem, o seu espírito, a sua luz brilha mais. Em seguida, segue pelas linhas de alta tensão, linhas de transmissão. Torres de alta tensão levam a eletricidade por longas distâncias, e essa leva para a vida eterna, né? Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está no céu. Antes de entrar nas casas, a energia elétrica ainda passa pelos transformadores de distribuição, também instalados nos postes, que rebaixam a voltagem para 127 ou 220. Em seguida, ela vai para a caixa do seu medidor de energia elétrica, que é o seu relógio de luz, né? Mas como essa energia é capaz de manter lâmpadas acesas, as lâmpadas incandescentes, por exemplo, possuem um filamento em seu interior que permite a passagem da corrente elétrica, dando origem à luz. Conclusão: a rota da eletricidade nada mais é do que a viagem de elétrons por fios condutores de energia. João capítulo 8, versículo 12, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, e fala ainda hoje, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue
não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então nós seguimos a quem? A Jesus. Ele é a luz do mundo. Então, nós temos a luz da vida. Temos que dar testemunho. Eu fiz a comparação com hidrelétrica para entender melhor. No fim de tudo, a eletricidade cai na casa onde a luz brilha. E não se pode colocar uma luz embaixo de uma mesa, mas tem que ser no teto para iluminar toda a casa. Nós somos a casa, o templo do Espírito Santo. Então, não tem por onde esconder. Tem que brilhar a nossa luz como testemunho vivo de uma carta não escrita com mão, nem com tinta, mas escrita em nosso espírito, com o sangue de Jesus Cristo, o qual fomos resgatados, para dar testemunho e fazer a obra de Deus. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vendo, glorifique ao Pai que está no céu. Então Deus abençoe a todos. Agradeço aí, querido irmão, querida irmã, que ouve a santa palavra de Deus, a hora da verdade, alimento para o Espírito com o servo de Deus, Rodrigues. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.